Você que está assistindo nosso vídeo nesse momento, lembre-se, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe com os amigos. Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rosana e eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Ore comigo. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E ajuda-nos, Santo Deus, a também praticar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Vocês lembram que a partir do 5º mandamento começa os nossos deveres para com as outras pessoas? Nós já vimos os deveres para com os pais, nós já vimos a importância da vida e hoje nós vamos ver um novo mandamento. Este é o 7º mandamento e ele tem a ver com fidelidade. Esse mandamento diz o seguinte: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Para entendermos o que isso quer dizer, nós devemos ir lá no princípio. Lá no princípio, eu quero dizer, lá no Jardim do Éden. Tudo começou no Éden, quando Deus disse ao homem para se unir à sua mulher. E isso está em Gênesis 2, 24. Abra a sua Bíblia. Gênesis 2, 24. Em Gênesis 2:24 está escrito o seguinte: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, o Senhor instituiu o casamento. E nós devemos entender que tudo que Deus faz é bom. Então, o Senhor disse ao homem e à mulher para se unirem, colocou um sentimento lindo no coração deles. E aí, ele disse que eles deveriam se unir em casamento e formassem uma família. Deus criou o casamento e por isso ele é uma coisa boa. E Deus foi bem claro. Deus disse assim: para Adão, um homem, se unirá Eva, uma mulher. Então, um homem e uma mulher se unindo para a glória de Deus. E quando eles se unem, existe um compromisso de fidelidade. Então, o que quer dizer um compromisso de fidelidade? Significa que o esposo deve amar e deve pensar somente na esposa dele e que a esposa deve pensar e amar somente o seu esposo. Mas nós temos visto muitas vezes em filmes, seriados e novelas que existe no meio da trama, né, um homem que é apaixonado por uma mulher e essa mulher é casada e ela, quando o reencontra, quer ir para ele, deixar o marido. Isso não está certo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiéis, né? Não adulterarás. Mas a televisão, o cinema, né, os seriados, os filmes, né, a internet, diz que não. Diz que o que importa é que a pessoa tem que ser feliz, que a pessoa tem que seguir o coração. Mas não é bem assim, não. A palavra de Deus é clara. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles devem permanecer casados. E aí entra uma coisa muito importante. As pessoas devem colocar o seu casamento diante de Deus, diante do Senhor. Buscar em Deus forças sempre que for difícil para cumprir algum mandamento, alguma coisa que o Senhor nos diz para fazer, não é verdade? Então, quando nós
assistimos a filmes, novelas e seriados que mostram pessoas que são solteiras e namoram alguém casado, ou alguém casado namora alguém solteiro, ou então a pessoa larga o seu marido, né? Ou o homem larga a sua esposa para viver uma aventura amorosa com outra pessoa. Isso não convém. O dicionário Michelis diz assim que adultério é quebra da fidelidade. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis. Nós não devemos adulterar. Não adulterarás. A mulher casada não deve se envolver com outro homem a não ser o seu esposo. O homem casado não deve se envolver com ninguém além da sua esposa. E os solteiros? Os solteiros não devem se envolver com ninguém. Devem aguardar no Senhor. A Bíblia nos conta de um rapaz solteiro que foi fiel ao Senhor e não adulterou. Você sabe quem é esse rapaz? Eu vou dar umas dicas para você. Ele tinha muitos irmãos. Deixa eu ver aqui mais. Ele era o preferido do pai dele. Ele sonhava muito. Ele tinha muitos sonhos. Você já sabe quem é? Então eu vou dar uma última dica para vocês. Ele foi vendido pelos irmãos. Agora você já sabe quem é? Isso mesmo, José. José foi vendido pelos irmãos, né, que cometeram uma tremenda injustiça com ele. E quando eles venderam, ele foi para o Egito. No Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar era um homem muito importante no Egito. José era tão dedicado que Potifar colocou ele como chefe dos outros empregados. E José cuidava de todas as coisas da casa. O chefe dele, Potifar, não precisava se preocupar com nada. Mas Potifar tinha uma mulher terrível. E essa mulher colocou os olhos em José. Ela achava José um rapaz bonito, um rapaz inteligente, um rapaz... Nossa, ela ficou apaixonada por José. E aí, ela sempre ficava dando em cima de José, gente. Todo dia, ela dava em cima de José. Mas José conhecia o Senhor e sempre repelia e se afastava dela. Mas um dia, esta mulher esperou que não tivesse ninguém em casa, nenhum dos empregados. E aí, quando José chegou, ela agarrou José pela capa. E aí José, para não correr risco, saiu e deixou a capa. E aí, aquela mulher ficou com a capa dele. José podia até dizer assim: olha, não tem ninguém aqui, posso fazer qualquer coisa. Ou ele podia dizer assim: essa mulher não me deixa em paz, né? E ceder, né, aquilo que aquela mulher queria. Mas José sabia que Deus não se agrada dessas coisas. E aí ele fugiu e fez o que é certo. Vocês sabem o que aconteceu com José? José fez o que é certo. E seu patrão mandou ele para a prisão. Mas como assim? José não fez o que era certo? José fez o que era certo. José foi recompensado.
recompensado por Deus, mas não naquele momento. Muito tempo depois, José recebeu uma recompensa enorme do Senhor. A firmeza e a fé de José fizeram com que a sua fé fosse fortalecida. E muitos anos depois, o Senhor concedeu a ele que fosse um homem muito importante do Egito, o segundo em comando no Egito. O Senhor o abençoou muito. Ser fiel ao esposo, à esposa, tem a ver com pensamento. Observa só. Ó, ele está pensando nela, ela está pensando nele, mas, uai, e parece que alguma coisa mudou. Ele já não está pensando nela, ela já não está pensando nele. Isso não é certo. Se o esposo não pensa mais na esposa, e se a esposa não pensa mais no esposo, e não estão nem aí, isso é muito preocupante, porque as coisas mudaram. E aí começa a desobediência ao 7º mandamento. Não adulterarás. Mas Deus requer que o esposo seja fiel à sua esposa até em pensamento. Deus diz, que quer que a sua esposa seja fiel a seu esposo até em pensamento. Vocês podem dizer assim, mas o que esse mandamento tem a ver comigo? Eu não sou casado. Então, você ainda não é casado, mas eu espero que um dia você seja. E eu acredito sim, que um dia você será casado, casada. Você pode estar pensando, mas o que é que esse mandamento tem a ver comigo? Eu não sou casado. Então, você ainda não é casado, mas eu espero que um dia vocês se casem. Espero sim. Foi o Senhor que inventou o casamento e é uma coisa boa. Deus inventou o casamento e para o homem largar a família e unir-se à sua mulher, e para a mulher largar a sua família e unir-se a seu esposo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês estão numa idade que muitas vezes os meninos agora começam a achar as meninas interessantes, as meninas já não acham os meninos mais tão esquisitos, e pode ser que vocês tenham alguém já em mente, sim, já esteja olhando alguém, mas é muito importante que vocês continuem amigos, porque vocês são novos para namorar e vai levar muito tempo ainda para vocês casarem, eu tenho certeza. E aí, enquanto esse tempo certo não chega, vocês devem se preparar, mas se preparar com base na palavra do Senhor, a Bíblia, e não escutando aí certos amiguinhos, certas amiguinhas que diz que você tem que ter um namoradinho, que você tem que ter uma namoradinha. Não, não, não. Você deve ouvir o que a palavra diz. E a palavra diz que esse tempo agora é tempo de crescer, tempo de aprender, mas na palavra do Senhor. Não com filme, novela, seriado, com conversinha de coleguinha, de amiguinha, não. E eu espero que vocês se casem e sejam muito felizes. Santo Deus, bondoso, eterno e maravilhoso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a família de todos aqueles que estão assistindo esta aula nesse momento, que o Senhor abençoe os pais, as mães, que eles possam permanecer juntos, ó Deus Pai, unidos e felizes, ó Deus. E que as pessoas que estão assistindo esta aula nesse momento, ó Deus, possam aprender a ser fiéis, ó Deus, a ser fiéis primeiramente ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Vamos agora memorizar o nosso versículo. Ele está em Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Anote, leia, grave áudio com esse versículo e memorize. Esse versículo é muito importante para as nossas vidas. Vai guardando essa palavra no seu coração, vai se preparando, porque um dia o Senhor vai abençoá-los com o casamento. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana e até a próxima aula. Tchau!